Olá, meus irmãos do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para juntos falarmos, fazermos uma exposição acerca do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos dar início fazendo uma oração. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome, a fim de dialogarmos, de estudarmos o Evangelho que tu deixaste para nós. A boa nova que nos permite a cada dia nos tornarmos pessoas melhores do que antes, se assim quisermos. Agradecemos a presença dos irmãos, dos guias espirituais da casa, que nos proteja e nos abençoe. Assim seja. Bom, meus irmãos, o tema que nós vamos falar hoje trata em relação aos desafios da vida. É um tema instigante, né? Mas é também a gente notório entender de que se não fossem os desafios, o que seríamos nós, né? E a gente começa fazendo essa nossa exposição um pequeno retrospecto, né, da história da humanidade. A humanidade, conhecida aqui então, de 5, 6 mil anos para cá, se a gente for observar, a vida é constantemente povoada, recheada de desafios. São lutas incessantes que a humanidade sempre travou ao longo da sua história, buscando vencer esses desafios, e porque muitas vezes essa busca está atrelada na mente do ser humano ao chamado bem viver. Os desafios que se interpõem diante do ser humano, muitos e até os dias atuais associam ao bem viver. Associam às questões de poder ter coisas para se suplantar, para se suprir do ponto de vista material. E assim, ao longo da história, a gente vê guerras, né, por questões de terras, por questões de querer os animais dos outros, por questão de querer as joias, né, por questão de querer os recursos naturais das outras terras, ou por querer submeter o outro povo, né, à escravidão. Então, de alguma maneira, o ser humano ele vai procurando, ao longo da história, esse bem viver, mas que muitas vezes, e nós vemos isso nos livros de histórias, a buscar da maneira errada. Porque os verdadeiros desafios que se interpõem diante de nós, que queremos achar de que são obstáculos, né, à nossa vida, na verdade, a gente vai ver aqui, eles se constituem em oportunidades. Sim, Wagner, oportunidades. Porque se o nosso maior desafio é estarmos bem, e nós, espíritas cristãos que nós somos, né, espiritistas como nós somos, sabemos, meus irmãos, de que só conseguimos esse bem viver se nós estivermos em paz conosco mesmo. E aí a gente começa então a entender de que a busca desenfreada por uma vida melhor, vencendo desafios, literalmente lutando para que possamos ter uma condição de vida melhor ao longo do tempo, muito desse esforço se perdeu em seu objetivo.
Porque os desafios da vida, eles sempre vão existir. Eles fazem parte da trajetória nossa, enquanto espíritos imortais que somos, e encarnados num planeta de provas e expiações. Nós devemos entender de que esses desafios ou obstáculos, eles se constituem naquilo em que nós plantamos no nosso passado. É a lei de causa e efeito em ação, sim. Lá atrás, nas vidas passadas, em nossas vidas transatas, nós escolhemos e plantamos. Hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. É da vida. Enquanto estamos colhendo, novos desafios aparecem. E novas semeaduras têm de ser feitas para o nosso futuro. E esse nosso porvir, esse nosso futuro, que para estar sem desafios, sem obstáculos, temos então que sabermos trabalhar, sabermos enfrentar o atual, a fim de que possamos auferir forças para que os próximos obstáculos eles já sejam menores. Eles já estejam numa condição em que, com a nossa vivência, com os nossos obstáculos anteriormente vencidos, nós já vamos ter discernimento para os novos enfrentamentos, meus irmãos. E nisso, a gente observa que ao longo da história, a humanidade muitas vezes se enrosca em situações piores, justamente por não entender de que esse bem viver diz respeito, primeiramente, de nós bem vivermos conosco mesmo e bem vivermos com os outros. Quantos de nós não temos problemas, desafios, obstáculos na família, no trabalho? Quantos de nós não têm dificuldades de relacionamentos? Temos os enfrentamentos diários na sociedade. E aí a gente começa a observar de que esse conjunto de desafios, eles estão disponíveis para nós, para nos potencializar, para crescermos, para termos musculatura moral para os enfrentamentos da nossa vida. Sim, os verdadeiros desafios, aqueles que realmente tiram, a nossa paz, estão ligados diretamente à nossa condição moral. Temos que intelectualmente e moralmente vencer as nossas ações, vencer os nossos obstáculos. Porque, meus irmãos, se nós estamos bem, se nós conseguimos crescer intelecto e moralmente, principalmente moralmente, como disse o apóstolo Paulo, fé, esperança e caridade. Mas dessas três, a última é a mais importante. A gente começa a entender que esse crescimento moral é que vai nos dar o entendimento para vencermos. Porque os desafios, eles estão inseridos nas leis divinas, na lei de progresso. A lei de progresso que nos diz que somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E ao longo da trajetória das nossas várias vidas, o nosso destino é a perfeição. O nosso destino é crescermos espiritualmente até o ponto angelical. E aí a gente começa a entender de que a maneira de enfrentar os desafios não é com rebeldia, não é com lastimação, não é com muxoxos e com queixas. Porque à medida em que a gente não os aceita, à medida que a gente os tenta repelir, nós o atraímos mais para nós. Precisamos, meus irmãos, entender de que o fardo, como diz o Mestre Jesus, ele não é maior do que possamos suportar. E se o desafio, se a situação, qualquer que seja ela,
está acontecendo conosco, existe uma causalidade. Existe um motivo para isso estar acontecendo. E aí a gente tem que entender de que, quando saímos de uma situação difícil, quando vencemos um obstáculo, saímos mais fortes. Aí a gente começa a entender de que desafios, na verdade, eles são oportunidades. Como assim, Wagner? Oportunidades? Sim. Oportunidade para aprendermos. Oportunidade para nos adestrarmos moralmente. Então a gente começa a ver de que os desafios da vida, na verdade, são convites da vida. Na verdade, os desafios, eles estão ao nosso lado para nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. E não os desafios em que a maioria da humanidade ainda emerge do ponto de vista materialista. Eu quero ter um carro novo. Eu quero uma casa. Eu quero viajar para o exterior. Eu faço tudo para poder ter aquele colar. E aí a gente vai vendo que os desafios em que a sociedade se imerge, e voltado para o materialismo, ou para o individualismo também, porque eu sou melhor do que o outro. Eu quero crescer. Eu quero fazer uma especialização, porque eu quero ser melhor do que fulano. Eu quero crescer intelectualmente para ganhar mais dinheiro. Então a gente observa que é uma deturpação da finalidade de vencer o desafio. O consumismo, meus irmãos, ele toma conta, ele graça no mundo afora. Mas de que adianta ter o consumismo? De que adianta ter as coisas e não conseguir ter, vencer, superar a si mesmo? Porque o grande desafio nosso, antes de tudo, é superarmos, é vencermos as nossas imperfeições morais. É o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa presunção, e todo aquele leque de coisas, de vícios, de equívocos, que nos engorda, né? E não nos deixa passar na porta estreita que conduz a Deus nosso Pai. Porque enquanto estamos amealhando recursos, vencendo obstáculos, para meramente querer passar e sempre estar além, passando além da porta larga, a porta que conduz, como diz o Mestre Jesus, ao caminho da perdição, todo esse esforço será em vão. O esforço que nós fazemos deve ser focado no bem. Então, esse bem viver é o bem viver do ponto de vista moral. E o que a gente vê na sociedade hoje em dia são as pessoas se desgastando física, mental, né, moralmente, por conta de coisas em que não vai se levar a nada. Por conta de coisas passageiras. Por conta dessa impermanência. Então, meus irmãos, desafios todos nós temos. Joana de Ângeles nos diz que o cristão sem obstáculos, sem sofrimento, não é cristão, é apenas candidato. Nós sabemos que temos as situações a enfrentar. Isso é um fato. Após isso, nós sabemos que podemos e temos recursos que Deus nos deu para vencermos esses desafios. E aí nós temos que entabular esses esforços para que possamos crescer diante desses obstáculos. E é interessante a gente pensar nisso, porque nós temos essas ferramentas. Nós trazemos dentro de nós essa inteligência. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos uma ferramenta que está conosco 24 horas por dia durante a nossa vida eterna, que é a misericórdia divina. E mais, temos o poder da oração.
Meus irmãos, a oração, ela se constitui aquele combustível necessário para que impulsionemos a nossa alma, para que impulsionemos o nosso espírito. E aí, consequentemente, os nossos pensamentos, a nossa vontade para vencermos os obstáculos. Não desfaleçamos. Não pensemos de que estamos sozinhos, porque não estamos. E a gente entende e deve colocar isso dentro de nós, essa premissa, de que Deus não nos abandona jamais. De que somos filhos dele, somos únicos. Temos uma tarefa específica, temos uma destinação única para Deus, nosso Pai. Então, se nós nos rebelarmos diante dos desafios, só vamos aumentar a carga de fardo para as nossas costas. Por que isso? Porque nós precisamos entender e aprender de que vamos sair melhores depois que suplantamos essas nossas vicissitudes. Mas os grandes erros que nos conduzem aos obstáculos, eles estão moralmente dentro de nós. E não nos cabe querer atribuir a Deus, ao outro, ou a qualquer coisa a culpa deles. Porque cabe a nós. É algo individual. É algo intransferível. Não podemos terceirizar os nossos obstáculos. Eles devem ser vencidos por nós. E vão e serão vencidos. A gente começa a entender, então, por que o nosso Mestre amado Jesus, durante a sua passagem aqui pelo planeta Terra, ele nos falava do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o apóstolo Paulo nos fala sobre a fé, a esperança e a caridade, do qual a última é a mais importante. A resposta, meus irmãos, está no amor. A resposta para a gente vencer as nossas dificuldades está em amar. Inicialmente, amar a nós mesmos. Porque se nós conseguimos nos entender, nos perdoar, nós conseguimos compartilhar esse amor. Porque aí nós temos algo para dar. E compartilhando esse amor, cada vez mais nós nos fortalecemos. E aqueles que muitas vezes seriam grandes desafios se tornam pequenos diante de nossa grandeza. Meus irmãos, qual seria o mérito se Deus nos criasse, em vez de simples e ignorantes, nos criássemos já perfeitos? Nós precisamos de desafios para sermos postos à prova, para sairmos da inércia, para que consigamos caminhar nessas estradas da vida e, em cima disso, possamos trilhar o caminho que vai nos conduzir ao Criador. Porque se os desafios são oportunidade, isso vai nos conduzir também a novos aprendizados. O último desafio enfrentado, eu aprendi isso. O próximo desafio, eu já levo o aprendizado do anterior e aí a gente consegue diminuir, passar com mais facilidade por cima do próximo. E a doutrina espírita, ela nos é bastante clara quando nos diz de que somos o resultado do ontem. Trazemos dentro de nós toda a nossa carga das vidas transatas, das vidas passadas. E ninguém melhor para explicar isso para nós do que a espiritualidade superior, através da codificação kardeciana. Nós vamos entender de que não nos deve faltar a vontade de querer. Temos que ter essa vontade. Porque se temos a vontade de querer vencer a nós mesmos,
vencer os nossos desafios, essa vontade se transforma, essa vontade potencializa o nosso pensamento. E o pensamento é tudo, meus irmãos. O pensamento, ele plasma, ele cria aquilo que nós pensamos. Consequentemente, o que nós falamos, as nossas palavras, os nossos atos, as nossas ações, as atitudes, elas refletem aquilo que nós somos. Então, à medida que um desafio aparece, a gente pode comparar uma situação na escola, quando vamos fazer uma prova de uma determinada matéria e que nós temos que ali escrever acerca daquilo que aprendemos nos livros. Os desafios da vida, nós vamos ali colocar à mesa, colocar em ação aquilo que aprendemos ao longo de nossas vidas. E aí a gente começa a entender de que não é a capacidade de força física, de força bruta, e sim, como eu disse anteriormente, é a força intelectual. É termos, meus irmãos, uma envergadura moral para podermos suplantar esses desafios. Porque quando esse convite nos é posto, nós temos de aceitá-lo e nós temos de porfiar incessantemente no bem para que possamos vencer. Como eu disse, é um desafio, é uma oportunidade única, exclusiva, individual e intransferível. Então, pensemos de que estamos no mundo de provas e expiações para alçarmos aos céus, mas com os nossos próprios méritos. Pensemos que só cabe a nós nos melhorarmos para poder enfrentar as situações. E aí a gente começa a entender e a raciocinar de que nada nos acontece de que não esteja sob o controle de Deus, nosso Pai. Nada vem a nos acontecer sem que tenha uma causa bem definida. Um grande enfrentador, vamos dizer assim, de desafios foi o apóstolo Paulo, né? Nós sabemos da trajetória dele ao longo da vida, né? Inicialmente como um perseguidor contumaz dos cristãos, né? Depois na estrada da conversão em Damasco, em que ele vê e ouve o Mestre Jesus, ele faz a conversão de sua vida e ele se torna um grande divulgador do cristianismo. E o apóstolo Paulo, quem já leu principalmente o livro Paulo e Estevão, vai observar de que a vida dele foi sempre desafios no dia a dia para suplantar, as imperfeições morais dele e, ao mesmo tempo, auxiliar o trabalho de Jesus na divulgação da Boa Nova. Então, meus irmãos, a gente vence desafios praticando o bem. A gente enfrenta obstáculos, tirando obstáculos do próximo. Nós vencemos as nossas dores, aliviando a dor alheia. Não existe outra fórmula. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele nos diz no versículo 18 que em tudo nós devemos dar graça em Deus através de Cristo Jesus. Isso é que nós temos que ter em mente. Temos que dar graças a Deus por tudo que nos acontece. Por pior que pensamos de que não merecemos, nós sabemos que merecemos. Ou melhor, que necessitamos. E a gratidão é a virtude que deve ser expelida,
posta para fora com sinceridade, de nossa parte, para com Deus nosso Pai. E mais, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, ele nos pede para que oremos incessantemente. Ele nos diz que a gente pode fazer de tudo, ver de tudo, mas devemos reter o que é bom. Esse, meus irmãos, é a grande fórmula. Essa é a grande fórmula para vencermos os nossos desafios. É a gente reter o que é bom. A situação se apresenta com toda a sua grandeza, com todo o seu temor, né? Sua malignidade, se for o caso. Mas dali nós vamos reter algo de bom. O obstáculo é grande, a gente vai e tenta passar ao lado dele. Ah, não deu para passar do lado. Vamos passar então por cima dele. Meus irmãos, se não der jeito, nós vamos passar por dentro dele. Nós vamos atravessá-lo. Vamos pensar de que nós temos, e é verdade, a centelha divina dentro de nós. Temos que desenvolver a nossa fé, a nossa vontade de querer, e que nós vençamos a tudo aquilo que se interponha diante de nós. Então, se nós desenvolvemos essa fé, que somos filhos de Deus e trazemos essa centelha dentro de nós, se nós oramos, como o apóstolo Paulo nos pede, e se nós praticamos o bem, nada nos deterá. Nada fará com que nós atrasemos o nosso passo no caminho da evolução. No dia a dia, temos aqueles pequenos desafios em que, ao sair de casa, por exemplo, nós enfrentamos até o retorno do lar. É a malquerença de um colega de trabalho, é a importunação de alguém no transporte público, é uma palavra maldita que nos falam, um xingamento. Nós temos que ter essa blindagem, meus irmãos. E essa blindagem quem nos dá é a oração. É a fé de que possamos suplantar tudo isso. Mas antes de tudo, nós temos que pensar em vencer a nós mesmos. Porque se a gente não consegue ainda tolerar o nosso irmão, se a gente não consegue ainda iniciar o perdão das ofensas dos que nos fazem, fica difícil para nós querermos suplantar desafios se não trazemos as ferramentas necessárias. Ou trazemos as ferramentas ainda cegas. Cegas moralmente. A gente tem que entender, então, de que, na maioria das vezes, nós enfrentamos desafios e se nós nos consideramos perdedores, a causa foi estritamente porque não confiamos em nós mesmos. Por quê? Porque se a gente traz dentro de nós essa fé inata, ela nos conduz ao alto. Ah, Wagner, mas estamos num planeta de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos. Meus irmãos, vamos entender uma coisa. Somos espíritos imperfeitos, mas em constante aprendizado. O fato de termos uma imperfeição ou imperfeições não nos exclui de continuarmos a luta. Na roda da vida, como fala o budismo, aquela imperfeição, aquela aprovação, como a doutrina espírita nos mostra, ela vai tornar a aparecer. E aquelas outras lutas que travamos vão nos ajudar a vivência daquilo a vencer as nossas imperfeições. Não fiquemos sentados na beira da estrada da vida lamentando os erros que nós tivemos.
que praticamos. Não vamos ficar parados. Vamos seguir na estrada. Vamos entender de que aquele mal que a gente fez, a gente vai suplantar, a gente vai pagar com o bem que a gente faz. O bem, meus irmãos, é o caminho. Então, nesses desafios que a vida nos impõe, ela nos impõe porque primeiro temos que aprender a superar a nós mesmos, para depois, então, a gente superar aquilo que vem do exterior. O grande desafio está em vencermos a nós mesmos. O grande desafio da vida está em sermos pessoas melhores a cada dia. Porque se nós vamos conspirando no bem diariamente, com certeza, os nossos obstáculos vão se diluindo. Os nossos obstáculos, eles vão se tornando pequenos. E aí, meus irmãos, cabe a nós uma pergunta muito interessante. Por que, então, não fazer o bem? Por que, então, de vez partirmos para sermos melhores? Eis aí a resposta, a questão precípua de nossas vidas. E uma resposta que está lá ainda naquele nosso orgulho, naquele nosso egoísmo que insiste em residir em maior ou menor grau, a depender dos nossos irmãos, das nossas vidas, insiste em nos diminuir moralmente. Insiste em que fiquemos no amadurecimento psicológico tardio. E quantos de nós, diante da vida de nosso Deus, ainda somos infantis? E aí a gente começa a ver de que na maneira em que nós trabalhamos e na maneira em que nós atuamos, é a maneira pela qual, tal e qual, os desafios vão aparecer. Então, meus irmãos, porfiemos no bem. Sejamos sempre melhores. Temos Jesus como nosso modelo e guia. Temos lá a resposta de Santo Agostinho à questão 919 do Livro dos Espíritos, de como é que a gente pode vencer, que seria conhecendo a nós mesmos. Então façamos esse trabalho de autoconhecimento. Mas não nos arrependamos, não soframos com que a gente descobrir o que ainda somos. Por quê? Porque isso é um resultado de nossa atual condição, mas de que Deus, Ele está sempre ao nosso lado. Meus irmãos, Deus não nos abandona jamais. Deus é nosso Pai, soberanamente justo e bom, e a tua misericórdia está a clarear toda a humanidade. Raciocinemos de que desafios vão existir sempre, mas as ferramentas, mas as grandes questões de aprendizado também vão conviver lado a lado. Fiquemos em paz, saibamos começar pelas coisas mínimas da vida, pela gentileza, por agradar, por nos tornarmos benevolentes, sabermos entender os nossos irmãos. Porque se a gente começa um trabalho de auto-iluminação, de autoconhecimento, esse trabalho, essa condição nova nossa é a chave que abre a porta estreita e que nós vamos alcançar o reino dos céus. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês no dia de hoje. Fiquem em paz
e vamos fazer a nossa oração de encerramento, o nosso agradecimento. Mestre Jesus, rogamos a Ti que abençoe a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, a todos aqueles em que este áudio, esta mensagem chegue. Ilumina-nos, Pai Senhor. Derramai por sobre nós fluidos de energias positivas e que possamos transmitir, espalhar, espargir esses fluidos em nossa volta. Trazei-nos, Pai Senhor, sempre o entendimento, o aprendizado no bem, tarefeiro que somos da Tua seara. Protegei-nos, Pai Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem em paz.